agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Em contato com a gente está o nosso amigo Sargento Ramalho, que atualiza quais foram os principais atendimentos registrados pela corporação nas últimas horas em Anápolis e região. Alô, Sargento Ramalho, bom dia pro senhor. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis nesta segunda-feira um total de 20 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo uma queda de moto. Por volta das 19h30 de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a rua Benjamin Constante, no setor central. A guarnição de resgate deslocou para prestar o atendimento pré-hospitalar a uma vítima do sexo masculino de aproximadamente 20 anos de idade. O mesmo foi encontrado consciente e orientado, apresentando ferimentos na região das costas e escoriações diversas. Após o atendimento, o mesmo foi conduzido ao EANA. Combate a incêndio florestal, mato. Por volta das 21h50 da noite de ontem, a guarnição de combate a incêndio foi acionada até a Avenida Engenheiro Portela, no bairro Vila Góes. A guarnição de incêndio foi acionada para debelar um incêndio florestal em vegetação próximo ao residencial IP. No local da ocorrência, foram utilizados abafadores e cerca de 100 litros de água. Após debelar o incêndio, o local ficou aos cuidados de moradores e vizinhos. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima terça-feira. Grande abraço, ótima terça-feira. Obrigado, Sargento Ramalho, pelas informações. Em nome do Corpo de Bombeiros, aos ouvintes que nos acompanham no São Francisco News. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, bebê. É claro que eu falo, vem comigo. Chegamos na terça-feira, 14 de maio de 2024, no ar as ocorrências policiais, o plantão policial mais completo do seu rádio. São Francisco FM. Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. Fala comigo, bebê. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, juntos também com a Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes. Não é isso, Claudimar? Não é isso, Tatiane? Mês de maio só está no 14º dia e pela frente ainda muitas promoções na Universal Ferragista. Plantão do delegado Daniel Nunes Guimarães. E nas últimas horas teve gente que acabou atrás das grades. A gente vai te contar detalhes de uma ocorrência em que envolve um motorista que fugiu do local do acidente, aí deu água no Guaraná, situação também de lesão corporal, furto. Teve também um motorista de transporte escolar que foi preso. Boletins de ocorrências circunstanciados também foram registrados e outras ocorrências, inclusive, lamentavelmente, uma idosa de 85 anos de idade que foi atropelada e morreu na noite de ontem aqui em Anápolis. Mas eu começo com uma ocorrência, fato que foi registrado no residencial Cerejeiras. É registrado ontem por volta da 00:10. A pessoa ligou para a polícia informando que um caminhão de porte pequeno havia sido furtado dentro de um galpão e dentro desse caminhão haviam 26 botijões de gás. Tava para abastecer quase que um bairro inteiro. E em diligências, a Polícia Militar, já por volta das 8h da manhã, recebeu uma ligação em que a pessoa dizia que um caminhão estaria abandonado desde as 6h da manhã. Ele passou pelo local, observou que a porta do motorista estava aberta e chamou a polícia. No local, lá na rua Luiz José de Almeida, no residencial Jardim do Lago, ali próximo ao Praia,
A equipe encontrou então esse veículo Kia abandonado às margens da rua, compareceu ao local um dos responsáveis pelo veículo e informou que o veículo havia sido furtado por volta da meia-noite do dia 13 em um galpão. Vocês se lembram que tinham 26 botijões de gás dentro do veículo, né? Mas no local só haviam 7 botijões. O veículo então foi entregue ao proprietário, os botijões também, e agora a polícia investiga e tenta descobrir quem foi o autor desse crime. Vamos em relação aqui aos flagrantes do plantão do Dr. Daniel Nunes Guimarães, também com o Dr. Rafael Neres Barbosa. Uma situação que vem lá do setor Calistolândia, primeira etapa. Exatamente. Onde ali existem algumas casas de entretenimento para adultos, ali em frente a um Tio Luiz. Alguns conhecem, enfim, mas o que interessa aqui é o acidente que envolveu aqui a prisão de um dos envolvidos. Eu vou te explicar o porquê. A equipe composta pelo sargento Jefferson Mendes e o soldado Guimarães foi até esse endereço na madrugada de ontem, dia 13, 5:30 da manhã. Uma das testemunhas, aqui não vou citar o nome da moça, ela disse que estava trabalhando em uma boate e naquele momento da batida em que houve ali um acidente, ela viu uma pessoa caída ao solo, essa pessoa ficou inconsciente e respirando, e o condutor do veículo estava com 2 moças e com uma criança de colo. Deus é pai, hein? E então ela repassou as características pelo que ela notou em relação ao rapaz, 1,70 m, magro. Ele disse que permaneceu um tempo no local e depois fugiu, ou seja, não prestou socorro à vítima, afirmando então, nesse caso aqui, a moça afirmou que o rapaz se apresentou como condutor do veículo. A passageira não permaneceu no local e não confirmou ali aos policiais quem era, na verdade, a pessoa que estava dirigindo o carro. Ali surgiu uma outra pessoa, mas segundo a moça que estava ali próximo ao seu local de trabalho, não era ele. Quando a vítima já havia sido socorrida pela viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital de urgências em estado grave, compareceu lá o Fernando. Ele se identificou por ser o condutor do veículo. Ele disse que estava conduzindo o carro pela Rua Brasiliense, no sentido condomínio Premier Park, e ao aproximar no cruzamento com a Ribeirão Preto, uma motocicleta entrou na via sem obedecer na sinalização, e então não foi possível evitar o acidente, chegando a atingir o meio da moto, segundo ele. Ele não permaneceu no local por medo de represálias, pois surgiu várias pessoas, segundo ele, tentando agredi-lo. Ele estava ali ajudando, inclusive, 2 moças e suas crianças. E aí ele optou por sair do local do acidente. Então, ele foi conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil, foi submetido ao teste de alcoolemia, o resultado deu negativo, e pelo fato de ter fugido do local do acidente, ele vai responder com base no artigo 305. E é importante essa ocorrência, serve também de alerta. Tá bêbado, não tá bêbado, tá certo ou tá errado no cruzamento? Não interessa, permaneça no local, acione o socorro médico, seja o bombeiro, seja o SAMU, dê ali a sua versão do local do acidente, você vai ser liberado de forma tranquila, exceto se você tiver com alguma pendência, com algum crime praticado ali no local. Enfim, nesse caso, o cidadão vai responder com base no artigo 305, que é afastar-se do condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Motorista de 27 anos de idade. Uma situação de lesão corporal dolosa foi registrada lá no setor Vivian Park, em que um rapaz compareceu à delegacia informando que teve uma desavença com Andimilson. Durante a discussão, segundo ele, o Andimilson, é isso mesmo, deu um soco na cabeça dele e também arranhou o seu peitoral. Faz crossfit? Durante as agressões, segundo ele, o autor rasgou a camiseta, parece que os dois tava abraçando. Esquisito isso aqui, hein? Então, segundo ele, ontem o Andimilson mandou mensagem lá no Instagram dele, dizendo o seguinte: fique esperto que eu vou te pegar. Rapaz, eita, esse trem tá errado, hein? Esse trem tá errado, rasgou a camiseta, arranhou o peitoral
E aí a vítima diz que está temeroso por sua integridade física. Mas aí tem aqui um detalhe que aí vem aqui a explicação, gente, que as agressões, né, entre o outro e um se deram porque o rapaz, a vítima, descobriu que estava saindo com a esposa do cara lá. Nossa, isso aqui vai dar uma bucha lascada, hein? E aí o Andimilson descobriu isso. Enfim, ele diz que não sabia que ela ainda estava casada com agora o seu quase rival. Coisas que acontecem neste território anapolino. Queridão, dá uma checada lá no Instagram, vê se não tem nada na bio, nenhuma aliança lá, vê se as fotos foram apagadas, mas tira a dúvida antes, né? Vai que o casal é sigiloso. Depois da água no Guaraná. Uma situação de roubo foi registrada na Vila Mariana. A vítima disse que teve o seu celular roubado, ele estava sentado na porta da casa de um amigo, quando 2 criminosos chegaram a pé e anunciaram um assalto. Ele não sabe dizer se os autores estavam portando alguma arma de fogo ou algum outro objeto. Ele então identificou qual foi o celular roubado e diz também que a sua CNH foi levada nessa situação. Uma outra ocorrência que a gente destaca, um arremesso de projétil, gente. Artigo 264. Isso aconteceu ontem no horário de almoço no interior de um ônibus do transporte coletivo, na rua 14 de julho. A polícia militar foi informada ontem, por meio do motorista do senhor Raimundo Nonato, que um ônibus foi apedrejado por um menor de idade. Ele disse que quando alguns alunos que faziam muita bagunça dentro do ônibus, incomodando os passageiros, quando perderam o ponto em que desceriam, então começaram a proferir palavras de baixo calão. Eu vou repetir aqui as palavras em respeito às crianças que nos acompanham neste momento aqui nas ocorrências e estão a caminho da escola. A galera do Colégio São Francisco, da Escola Paroquial Santo Antônio também e das outras instituições de ensino. Retornando para a ocorrência, aí o motorista da Urban disse que logo após que eles desceram no ponto seguinte, um dos alunos, segundo ele, do Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho, teria então arremessado uma pedra. Com apoio da Força Tática Motos, a polícia foi até esse colégio, ali no bairro IAPC, e em contato com a coordenadora pedagógica, localizaram um aluno. Ele que confessou, gente, ele pegou um tijolo e jogou e quebrou o vidro do ônibus. Imagina o risco que os passageiros correram nessa situação. A mãe do menor também foi lá para a delegacia e teve que ver o filho então passar por esse procedimento após uma atitude deplorável dessas, né? Contra esse menor de idade. Qual a idade dele aí, produção? 16 aninhos, tem que aprender muito ainda na vida. Foi lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado. Inclusive, uma mulher, ela se feriu com os estilhaços da janela que se quebrou devido ao tijolo arremessado por esse jovem. Ela não quis representar contra o garoto porque já estava até atrasada para o trabalho. Que coisa, gente. Um outro boletim de ocorrência circunstanciado foi registrado lá no Recanto do Sol. A equipe da Força Tática foi até o local e conversou com a vítima. Essa pessoa disse que na sua residência, durante o final de semana, alguém teria levado o seu celular e que ontem pela manhã o possível não, aí é pra acabar com os piques do Goiás mesmo, né? O cidadão chegou lá. A senhora tem a senha aí do celular, por gentileza? Que eu achei esse celular aqui, eu não tô conseguindo desbloquear. Ah, meu Deus do céu. Não, aí arrebenta com a programação, né? O cara pegou o celular no final de semana e foi lá ontem na casa da vítima pra perguntar qual que era a senha do celular. Aí não dá, não. Então, a polícia militar foi até o endereço do suspeito em patrulhamento. Mas na verdade eu achei esse celular, mas eu vou ser preso, mas eu sou menor de idade. Não, essa aqui pra mim é novidade. Tem coisas que eu só acredito porque eu estou lendo aqui um documento da polícia, não tem condição. Rapaz de 17 anos de idade foi levado pra delegacia e teve que assinar também um boletim de ocorrência circunstanciado, gente. Não, isso pra mim é demais, Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco informações de um motorista que foi preso, 63 anos de idade, preso pelo crime de importunação sexual.
E teve também uma situação na Praça Bom Jesus, 3 em 1. Furto, resistência e também lesão corporal dolosa. Além disso, outras ocorrências, incluindo um caso em que uma idosa morreu após ser atropelada em Anápolis. Após o intervalo comercial, tem mais. Caso de polícia na São Francisco vira notícia. Com as ocorrências policiais da 97.7 FM. E ontem, infelizmente, uma idosa morreu após ser atropelada aqui em Anápolis. Isso aconteceu ali no conjunto Mirage, próximo a um espetinho ali, o espetinho conhecido como Pingo de Ouro. A informação é de que foi um atropelamento registrado por volta das 19 horas. A equipe da Força Tática foi até o local e conversaram com o motorista de um Chevrolet Cobalt. Ele disse que estava retornando de seu serviço e que na Avenida 9, no setor Village Jardim, no local do atropelamento, não tinha visto ninguém. Quando visualizou uma senhora na rua, ele freou bruscamente, mas não evitou a colisão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Ela foi entubada e estava em estado grave, mas horas após, o rapaz informou ali, um familiar, no caso, informou que a sogra dele havia falecido por conta do atropelamento. A vítima tinha 85 anos, era pensionista, ela do Piauí, a dona Iraci Vicente Souza. Ela inclusive morava ali na região do setor Village Jardim. Nasceu no dia 22 de março de 1939 e infelizmente não resistiu a esse atropelamento. O motorista do carro, de 22 anos, permaneceu no local, prestou seu depoimento às autoridades e agora esse atropelamento será investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, a DICT, da Polícia Civil. Uma situação de dano foi registrada na rua 4A, no setor Vila Formosa, primeira etapa. Um cidadão ali, ele passou mal e acabou danificando o veículo e também estragando a fachada de um estabelecimento comercial. O motorista, ele que tem 39 anos de idade, de nome Edson, ele disse que estava transitando pela Presidente Vargas e entrando na rua Lucinda Silva Santos, sentido ao setor sul. Quando, ao se aproximar da loja Empório Conveniência, passou mal. Segundo ele, a visão escureceu, ficou com uma tontura e as vistas escureceram. Ele forçou o volante para todo o lado direito, subiu na calçada e bateu no padrão de energia, no hidrômetro e no muro do estabelecimento e de um condomínio, o condomínio Ilha Bela. Ele foi socorrido pelo proprietário e o SAMU também foi acionado, né? E agora tudo isso vai ser registrado pela polícia e ele deverá então arcar com os danos provocados. Passou mal, mas graças a Deus nada de tão grave aconteceu com esse rapaz após ele passar mal e o veículo dele atingir esse estabelecimento e outros locais ali na região. E nem também atropelar uma pessoa que tinha um risco sério, né, gente? Na Avenida Fernando Costa, na madrugada de ontem, ali na Vila Jaiara, em frente a uma lotérica, a equipe da Jaiara, composta pelo Sargento Jaime e o Soldado Ribeiro, visualizaram ali um cidadão num Volkswagen Gol 1000 branco. Ele, quando viu a equipe policial, tentou empreender fuga. Porém, entretanto, todavia, a polícia brotou no bailão. Os ocupantes do veículo foram identificados. Um de 21, o Luke, e o outro abordado era o Mike. Essa é dupla, né? Parece dupla sertaneja, mas não é. Durante a busca pessoal, encontraram com o Luke uma quantia significativa de dinheiro em diversas notas. Ele não soube explicar a procedência. Tinha nota de 2, nota de 5, nota de 10, nota de 20 e também nota de R$50. Foi feita a busca veicular e os policiais encontraram no porta-luvas do veículo uma carteira de cigarro com 31 porções de crack. Tinha também uma porçãozinha de maconha e ainda uma sacola amarela contendo mais dinheiro
dinheiro em espécie em diversas notas. Em conversa com os abordados, o Luke disse que estava vendendo drogas há aproximadamente 6 meses. Tava rendendo, hein, fera? Na região da Jaiara. Já o Mike afirmou que tinha pego uma pedra de crack com o Luke pela quantia de R$10. É como aqui a situação pesou pro lado do Luke, ele foi levado pra delegacia e autuado com base no artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas. 21 anos, esperou o contato veio. A casa caiu? E a casa caiu pra ele. Seguimos com mais ocorrências e a partir de agora os detalhes da prisão de um motorista de transporte escolar, 63 anos, casado e que fez uma feiura dessas. Ocorrência registrada ontem no Conjunto Novo Horizonte, em Goianápolis, a capital do tomate. A polícia foi acionada ontem após as 18 horas, em que um rapaz informou que a filha dele, uma filha menor de idade, sofreu ato libidinoso por parte do motorista do transporte escolar do município. Segundo a menor, ela reside na zona rural e usa o transporte escolar para o deslocamento. Ao sair da escola, ela ficou, então, ali aguardando, o ônibus chegou, o ônibus que fica estacionado em frente ao colégio militar. Presta atenção. Segundo ela foi a primeira a entrar e sentou-se no último banco do ônibus. E aí o motorista veio, sentou-se ao seu lado e, segundo a menor, começou a passar a mão em seu corpo, na nuca, nos seios, na coxa. E aí ela saiu do ônibus e foi para casa da tia, onde ligou para o pai contando a situação. O pai disse aos policiais que sua filha vem relatando há algum tempo comportamentos inadequados por parte desse motorista. Tem a mania de apertar as bochechas e sempre tem ali o objetivo de deixá-la por última em sua residência, mesmo ela não sendo a última da rota. Dizendo não poder abrir a porta do veículo em subidas. Perguntado sobre as acusações, ele disse que a menor, aí ele colocou a culpa na menina, dizendo que ela tem algum tipo de transtorno e problemas de comportamento dentro do veículo de transporte. E que naquela data, ou seja, ontem, apenas tocou no cabelo dela e pediu para que ela se sentasse nas fileiras da frente do ônibus. O Conselho Tutelar foi acionado, acompanhou toda essa situação e esse motorista, com as iniciais DGS, 63 anos de idade, foi levado à delegacia e responderá pelo crime de importunação sexual. Cadeia neles, né? A versão da vítima, pelo que a gente observa, tem muita propriedade. É menor não, mas pelo que ela contou, uma propriedade assim, bem incisiva em relação aos fatos apresentados contra esse motorista. O cara tá recebendo, tá fazendo nada de graça e aí aproveita da situação do trabalho para tentar abusar, para praticar esses atos contra menores. E agora a polícia vai investigar para saber se não existem outras vítimas, né? Se fez isso com essa jovem, inclusive deixa eu ver aqui a idade exata da vítima, 13 anos, gente, quase uma criança. Agora a Polícia Civil de Goianápolis, por meio do Dr. Rodrigo Arana Vargas, com certeza também vai dar continuidade a esse trabalho investigativo. Na Praça Bom Jesus, no centro da cidade de Anápolis, a polícia militar em patrulhamento, já ali na região da Pedro Ludovico, foi informado por um motorista de aplicativo. Ele disse que tinha acabado de ser vítima de furto na Praça Bom Jesus. Um casal teria feito então o crime. No momento do pagamento, o autor teria pedido R$30 e disse que faria o Pix de R$150 para pagar ali a viagem. Naquele momento, teria tomado o dinheiro da mão do motorista e saído correndo. Os policiais então orientaram o motorista, o Edmar, para ir até a delegacia para que aguardasse a equipe chegar no local. Antes disso, eles fariam diligências para encontrar os suspeitos. Na Praça Bom Jesus, a polícia notou uma mulher com as características repassadas e conseguiram abordar e identificar a Poliana. Ela relatou também que teria sido vítima de furto, uma vez que teria sido contratada para fazer um programa e que quando chegaram no local do ocorrido, o autor pegou ali R$30 do Uber e também não teria pagado o combinado, que era de R$150 pelo transporte.
e teria saído correndo do local. Então a gente observa que o cara estava com a acompanhante dele dentro do carro do motorista de aplicativo. Aí na hora de pagar a conta, o cara largou a mulher e ainda pegou os R$30 que ele ia passar por meio de Pix para o motorista. Então, a mulher não tinha nada a ver com a paçoca, com o crime, né? Ela, ao conversar com os policiais, disse que conhecia o autor, dizendo que ele se chamava Juninho. A polícia militar, ainda em diligências, conseguiram encontrar o suspeito, o Juninho. Ele ficou um pouco nervoso quando viu a polícia e a polícia teve que acalmar ele. Calma, Júnior. Calma, Júnior. Ele desobedeceu às ordens, causou inclusive lesões na mão e no braço direito de um cabo da polícia e também no braço direito de um soldado da polícia. Depois eu perguntar pra esse amigo meu aqui o que aconteceu lá no BO. Ele conseguiu se desvencilhar da equipe, saiu correndo por 3 quarteirões, mas foi abordado na rua 7 de setembro. No bolso encontraram um celular e ainda R$20. E aí o Juninho, com seus 36 anos de idade, na verdade 26, 36 é o motorista, 26 anos de idade, foi levado para a delegacia e vai responder agora pelo crime de furto, resistência e também lesão corporal dolosa. Que coisa feia, hein, seu Júnior? Que coisa feia, jovem garoto. Abraçando aqui na audiência a Alessandra lá no bairro de Lourdes, minha amiga Maria do Livramento, mandando aqui um abraço pro Mocorongo que também faz parte aqui das ocorrências policiais. Será que esse trem tá certo? Tá certo, Mocorongo. Alô, Marcos Couto, fala comigo. Bom dia, Pai de Cristo. Tá escutando as notícias aí do bombeiro aí, negócio de queimada. Eu tinha uma pergunta pra fazer, vamos ver se vocês conseguem esclarecer. Eu queria saber se é crime. Diga. Ficar colocando fogo nas coisas todo dia, no mato, no lixo. Eu queria saber se é crime isso aí. Se for um fogo controlado, é uma coisa, né? Lógico que isso, a depender do local que você vai fazer esse fogo controlado, você precisa de orientações. Por exemplo, quando se fala da zona rural, de uma pastagem, por exemplo. Agora, quando o cidadão, a pessoa coloca fogo e aí não observa, por exemplo, se o fogo pode atingir o muro vizinho, atingir a casa vizinha e a partir disso gera danos, aí a pessoa pode responder com base no artigo 163, que é o crime de dano. Então deve se observar bem, mas gente, uma coisa eu falo, o fogo não resolve tudo. Se você tá com um monte de lixo no quintal de sua casa, aí alguns só pensam em colocar fogo, compram álcool, vai lá no mercado, compra álcool e joga, depois acende o fogo, e aí provoca aquela queimada achando que eu sou bambambam, eu sou especialista em eliminar lixo, mas aí a pessoa não pensa na saúde dela, como é que fica a casa do vizinho. Então deve tudo isso ser observado. A depender das consequências desse fogo, a pessoa pode inclusive parar na delegacia até mesmo pelos crimes contra o meio ambiente, viu, gente? Tem que tomar cuidado, então, muita responsabilidade aí nesta questão. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia, Newton Rodrigues. Bom dia a todos aí, ouvintes aí do São Francisco News Music, Nilson. Tamo junto. Bom trabalho, boa terça-feira pra todos. Valeu. Tamo junto, de 1 a 100 pra não esquecer de ninguém. Vamos que vamos. Vamos que vamos, valeu Luiz Henrique, obrigado pela participação aqui com a gente no São Francisco Nilsons. Gente, no Polo Centro, pra gente aqui fechar o plantão das últimas horas, uma situação, o meu amigo Jacob Aparecido tá me perguntando aqui se o motorista de van escolar é de Goianápolis. É sim, Jacob. Depois de qualquer coisa eu te passo aí os detalhes, né? Porque também a CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, faz também esse gerenciamento aqui em Anápolis da questão das vans escolares, dos transportes escolares aqui. Mas qualquer coisa, se também for de atribuição aqui da CMTT, eu te passo aí mais detalhes, Jacob. Tamo junto. Olha, o senhor Antônio procurou a delegacia e disse que o vizinho, de nome Paulo, estava fazendo perturbação com músicas altas durante todo o sábado, até às 2h da manhã. Ele ligou para a polícia foi lá e aí o Paulo desligou a música. Passados alguns minutos, o autor, o Paulo e alguns amigos que estavam lá, começaram a gritar, a falar alto, dizendo que iriam pular o muro. Falou o seguinte: ei, Joe, vamos buscar o revólver lá, o cara tá folgando com nós, Joe. Mais ou menos assim. Segundo a vítima, os vizinhos estavam todos bêbados. E depois, quando chegou no domingo, 8 da manhã,
ligaram o som no talo, lá escutando Pablo Vittar e companhia, e foram até 18 horas da tarde. O povo gosta de um som, hein? Eles não compram a JBL e ligam um foninho de ouvido nela, né? Acho que daria certo. Dito isto, por hoje é só, né, produção? Encerramos as ocorrências policiais da 97.7 FM. Últimas horas com muitos dos fatos registrados. E amanhã, a partir das 6h45, 6h50, dentro das ocorrências, tem mais detalhes para você, que é o melhor ouvinte do mundo. Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.